Uma coisa que fica óbvia num relacionamento, né? Um relacionamento romântico, enfim, quando ele acaba, é que geralmente, talvez não via de regra, mas o que acontece é que as pessoas elas não se falam mais, né? Elas cortam laços totalmente, principalmente se for namoro, né? Quando é casamento, tem filhos, há ainda um laço que nos une, né? Que une o casal. Mas contato com o ex que fica mandando mensagem, que fica tentando conversar. O que quer dizer isso? Fica dando esperanças para outra parte. Vamos falar psicologicamente falando? Para isso, a nossa super psicóloga Regiane Roth está aqui comigo. Tudo bom, Regi, minha linda? Boa tarde. Com você, boa tarde. Que bom ter você aqui. E é polêmico, né? Porque contato com o ex, menina. Quem termina o relacionamento, geralmente termina o relacionamento. Quando o ex começa de... Vamos falar aqui, manda uma mensagem aqui, outra ali. Qual que deve ser a ação dessa pessoa? Então, nós temos vários pontos, né, Patrícia, nisso, né? Então, assim, se chegou a terminar, entenda o porquê você terminou, tá? Isso é um grande ponto, sabe? Uma grande dica. Porque, assim, as pessoas terminam ou falam assim que o terminado é o que sofre mais, né? Quem termina, nem tanto. Ele já está com uma visão sobre esse relacionamento, então ele chegou e colocou um ponto final. Quem é o terminado fica ali mais numa sofrendo, né, e querendo, tendo uma esperança. Então, assim, sempre eu vou bater na tecla. Pessoal, o autoconhecimento, tá? Você tem que se conhecer. O que é, por exemplo, o ex manda uma mensagem, né? Vai, às vezes, bem no ponto fraco, relembra um momento maravilhoso, sabe, que tiveram, né? Já, tipo, ai, mexe. Então, assim, a dica é, o que foi esse relacionamento para você? O que essa pessoa acrescenta na sua vida? Porque muitas vezes você está lá carente, sozinha, e fala, ah, ele foi bonzinho, foi isso, aquilo. Mas não, você tem que ser muito razão nesse momento, sabe? Usar a razão, porque se a gente usa a emoção, volta, sabe? Não é problema voltar. Mas eu falo assim, é uma questão o quê? Se chegou no fim, o porquê chegou nesse fim? Que foi que aconteceu nesse relacionamento que chegou nesse ponto final? Então, assim... Pense nisso. É isso que eu quero para a minha vida novamente? Será que a pessoa, se eu for conversar com ela, ela tem condições de mudar alguns comportamentos? Tá? Porque, assim, falar, a pessoa jura, vai fazer 30 dias, 15 no máximo, a pessoa está um doce, é tudo gostoso, tudo lindo, né? Tudo estrelinhas, coraçõezinhos. De repente, volta tudo. Volta tudo. Então, assim, tem que ser algo muito bem elaborado, muito bem conversado, se valer a pena mesmo. Se não valer, silencia. E segue. Segue, não precisa bloquear nada, só silencia. Viu, Regi? E também, às vezes, o que pode acontecer, você falou, geralmente quem termina já está, vamos dizer assim, numa outra cabeça, numa outra vibe. Mas às vezes acontece também que quem termina se arrepende. Deu um passo maior que a perna, acaba se arrependendo. E daí? Aí começa a mandar mensagem para aquela com quem terminou, né? Tentando aquela reaproximação também. Ocorre, tá? Eu atendo isso dentro de consultório, não foi duas situações. Eu sempre falo assim, tá, você se arrependeu, então vamos. Eu sempre falo, o termo esquartejar, não as pessoas. A situação, sabe? Porque a gente pica. O que fez com que você terminasse? Tá? Certo. Foi isso. Às vezes são coisas banais, questões de amadurecimento. E quando a pessoa termina, fala, não, eu quero viver uma vida de solteiro, quero saber como que é, quero ter uma liberdade diferente. Chega lá e não é aquilo que ele esperava. Então, se arrepende e fala, nossa, perdi uma pessoa incrível. O que eu faço agora? Então, reconquiste, mostre, sabe, que você mudou e você se arrependeu de verdade. Porque, assim, eu falo, a carência, ela bate a todos nós, sabe? Eu tenho, você tem, nós temos carências de relacionamento, de amigos, de pais, de filhos, sabe? A gente tem as carências, mas a gente não pode deixar essa carência falar mais alto. Eu não encontrei ninguém ainda, então eu vou voltar com aquela pessoa. Não. Se você se arrependeu e quer voltar, volte, porque você tem sentimentos e tem como construir, reconstruir uma vida com essa pessoa. Mas vai precisar reconquistar, mostrar o porquê. Porque como a pessoa separou, dependendo, uma pode ter aproveitado a vida, será que a outra vai suportar? Sabe, sabendo que o outro aproveitou a vida e isso e aquilo. Então, assim, é algo que precisa ser... Gente, eu falo, o diálogo é a principal coisa que tem que ter em todos os lugares. Principalmente no namoro, no relacionamento. Porque se interrompe, muitas coisas ficam falhas. Sim. Né? E ali acaba gerando situações que poderia ter resolvido. E outra situação, assim,
num relacionamento, sempre fale aquilo que incomoda. Porque o que acontece? A pessoa fez uma situação, ficou muito tempo no celular. E a pessoa fica lá, né? Nós mulheres principalmente, né? O que foi? Nada. Né? O nada, né? Nada. Mas assim, está incomodando. Então, assim, chega e fala para a pessoa, amor, você está ficando muito tempo no celular, isso está me incomodando, não estou gostando, está atrapalhando a nossa relação. A pessoa que recebe essa crítica, automaticamente ela não vai gostar. Porque quando a gente recebe uma crítica, a gente não gosta. Fica na defensiva. Fica na defensiva, vai justificar alguma coisa assim. Mas a pessoa, ela para pensar e fala assim, verdade, eu posso dar mais atenção, eu posso melhorar esse ponto, sabe? Então faz os combinados, que nem eu brinco assim, combinados quase que nem com criança que a gente faz, né? Faz os combinados, a hora que eu chegar em casa do trabalho, eu quero assistir uns videozinhos, então 15, 20 minutos depois, vamos estar nós dois. Ok, deu certo para os dois, sabe? Então, assim, o diálogo é o principal. E falar o que incomoda é o melhor ainda. Na hora, principalmente. Na hora, ou se vê que vai gerar uma discussão, eu sempre falo, espera acalmar a situação, entendi. Sabe? Se sabe que é uma situação que vai gerar discussão, gente, não falem na hora. Espera dar aquela acalmada, volta no outro dia ou no mesmo dia, mais tarde, que os dois estão mais calmos e conversam sobre o assunto, sabe? E é assim que você vai conseguindo construir, reconstruir ou continuar construindo um relacionamento. E daí a gente tem um outro tipo de término, que é, por exemplo, quando ele ou ela termina o relacionamento e não quer voltar, mas tem aquele arrependimento de coisas que pode ter feito, de ter machucado, magoado aquela pessoa, e às vezes querer pedir uma desculpa, um perdão, mas não sabe que jeito, aí começa com mensagem, acaba até dando falsas esperanças para outra pessoa. Isso aí tem que evitar também, né? É importante evitar, sabe? Assim, porque voltando, chegou no término, tem situações. O porquê que a gente terminou, né? A pessoa se arrependeu ou quer pedir desculpa. Então peça desculpa, mas não dê esperança. E daí o que acontece? Quando a gente termina um relacionamento, eu sempre falo que o relacionamento é uma caixinha à parte, assim, acoplada na vida da pessoa, né? Porque você vive muito tempo sem a pessoa. A pessoa entrou na sua vida, quando você termina, parece que você não consegue mais viver sem essa pessoa. Então, assim, é o luto que a pessoa entra, né? Então, a pessoa ela tem que entender mesmo o porquê. Se ela fez algo e aquilo está incomodando, eu preciso pedir desculpa, não consegue pedir pessoalmente, então envia uma mensagem ali, um áudio. Mas já vai direto ao ponto. Já vai direto ao ponto do que ficar ali enrolando, dando esperanças e coisas assim. Tanto faz, homem ou mulher, não importa, né? Porque assim, nós temos também essa questão, quando a gente termina um relacionamento, a gente tem o apego, tem o sentimento, e o apego é muito complicado a gente desapegar. Porque tudo que a gente vê lembra da pessoa, daí a pessoa começa a mandar mensagem, você já começa, né, o outro começa a alimentar. E sabe que isso não vai passar de uma situação dessa, né? É apenas um pedido de desculpa. Então, se é essa desculpa, peça desculpa. Errou, falhou, todos nós cometemos erros, todos nós cometemos falhas, mas coloca um ponto final, né? Então, termina ali, não dê esperança para alguém que não... Você vai prejudicar mais a vida do outro do que melhorar, isso, machucar mais. Aí nós temos também os ex, né? Tanto eles quanto elas, que terminam e daí ficam stalkeando o ex pra ver a vida, como é que tá. Porque aquela coisa, né? Depois de mim, só ladeira abaixo, não é assim? Tem essa coisinha, né? Aquela rivalidade de saber como é que tá o outro. E, na maioria das vezes, quer que o outro esteja pior. Sim, por causa da dor, deixou, me largou, eu estou abandonada, tem pessoas que não conseguem, tá? Então, assim, nos primeiros dias é até normal, mas eu sempre falo, por que você quer olhar para se machucar mais? Né? Então, assim, evita olhar. Né? É lógico que dentro disso, né, como eu falei no início, nós temos também um transtorno chamado borderline. O borderline, ele vive apaixonado todos os dias, sabe aquela paixão que a gente tem no início do relacionamento? O border é todos os dias. Ah, é? Ele é todos os dias. Então, ele vai fuçar, ele vai ir atrás, ele vai procurar, ele vai querer voltar, sabe? Ele se humilha. Então, assim, e vários outros pontos, né? Então, a pessoa também tem que entender, por exemplo, se eu tenho um comportamento desse, que eu não consigo jamais ficar sozinha, tá? Porque o border não consegue ficar sozinho, nem em relacionamento, nem em casa, sem amigos, e ele sufoca, sabe? É a paixão todos os dias, que a gente quer conversar todos os dias, quer estar junto todos os dias. Então, assim, tem um momento do namoro que você fala, não preciso ver todos os dias. Não me respondeu no momento, ok. Mas o border não, tem que estar ali 24 horas. Disponível, né? E isso é um transtorno. Então, a pessoa, ó, uma dica, se identificou com alguns sintomas que eu estou falando, opa, é um sinal de alerta. Então, quem namora um border também é complicado, porque ele faz marcação cerrada, né? Então, tem isso.
Então, tem que cuidar, porque a pessoa ela vai querer voltar. Se não for um bordo, existe a questão mesmo de um término, né, de pessoa sem um transtorno que ele vai procurar. Mas o procurar, ele quer ver mesmo, será que está bem, será que não está, será que está pior? Daí ver, por exemplo, que a pessoa está com outra. Nossa, o primeiro, ver que a pessoa com outra dói demais, sabe? É uma dor, assim, uma dor que dói. Né? Então, assim, para que você quer se machucar mais? Né? Porque acaba sendo isso. Por que eu quero me machucar mais? O certo seria o quê? Terminou, não tem mais volta? Já exclui de rede social, sabe? Não precisa você se alimentar de algo que não tem como. E sempre pense o que essa pessoa fez para você. Agora a gente tem também, por exemplo, aí um pouco mais diferente, se for casal que tenha filhos, né? Não, daí é porque daí o elo ali são os filhos, vai ter que ter uma certa convivência, por assim dizer. E espero que talvez harmônica, pelo bem das crianças. Pelo bem das crianças, tá? Então, isso é um ponto, talvez até para uma nova entrevista, tá? Então, eu vou falar assim brevemente. O que acontece? A pessoa que ela é terminada, ela carrega uma dor diferente, tá? Então, ela carrega aquela dor e muitas vezes ela quer proibir o pai ou a mãe de ver a criança, sabe? Então, acaba jogando a criança muito nesse meio. Gente, a criança, ela tem que ser poupada de tudo isso, porque ela já está no sofrimento de não ter mais os pais juntos, né? Então, assim, nós, adultos, temos que entender. O problema é entre eu e a pessoa, não o filho, né? O filho não tem, o filho vai continuar amando os dois, porque é diferente, são amores diferentes, né? Mas, assim, é um elo que tu falou, o filho, tá? Então, assim, nós temos um filho. O combinado vai pegar fim de semana, a cada 15 dias, então, a cada 15 dias. A pessoa não precisa saber da sua vida, tá? Você não precisa ficar falando o que você vai fazer com a pessoa. Eu acredito, assim, que, por exemplo, a pessoa tem filhos pequenos, começou a se relacionar, é importante falar, porque, lógico, a mãe ou o pai vai querer saber, opa, quem que está tendo contato com o meu filho? Mas, assim, é fulaninho de tal, trabalha em tal coisa, tal. Pronto, acabou, não precisa detalhar, né? Não precisa dar um detalhe. Mas você tem que deixar. E é que nem eu falei, é o filho. A conversa vai ser entre o filho. Você não precisa saber que a pessoa está indo numa trilha, andando de moto, indo para o salão, sabe? Não precisa. É o filho, a relação é o filho. Fui chamada na escola, ou fulaninho fez tal coisa na escola. Ok, então vamos lá nós dois juntos, né? Eu percebi que o fulaninho está com um comportamento assim, então vamos conversar. Ele tem natação, você consegue levar? Consigo, entendeu? Dividir, né, as situações que a criança tem e compartilhar o que é em relação ao filho. Não o que é meu e nem o que é seu. Entendi. Porque daí você não tem mais elo com a pessoa. O único elo é o filho. Tá vendo só, gente? Nossa, quantas dicas aqui, hein? Término de relacionamento para namoro, término de relacionamento aí de casais com filhos também. E esse realmente dá mais uma entrevista, esse tema. Com certeza. Você volta aqui, volto sim. Pra gente falar mais detalhadamente sobre isso, viu? Regina, obrigada pela presença aqui no Vitrine. Eu que agradeço. Passa o seu Instagram, que eu sei que tem bastante conteúdo também. Tem bastante, sempre coloco lá. É psicóloga Regiane Roth, R-O-T-H. Perfeito. Até a próxima, minha linda. Até mais.